E aí pessoal, tudo bem? Trazendo um novo conteúdo aí para vocês. Dessa vez vamos falar dos lançamentos da Canon, a Canon R6 Mark III e também algumas lentes, né? Vai ter o lançamento aí de pelo menos umas 4 lentes no mês de novembro. Já temos datas, preços, né? Então já tem vários rumores aqui de acordo com minhas fontes. Então a Canon R6 Mark III, ela vai ser lançada com o mesmo sensor da C50, tudo indica que vai ser o mesmo sensor de 32 megapixels. Então é uma resolução superior ao que já tinha ali na R6, né, que era 20, R6 Mark II 24, R6 Mark III 32 megapixels, para se igualar ali na Sony, que está entregando também isso aí na 7 IV, tudo indica que a 7 V deve vir com a resolução parecida. Então, esse sensor novo, ele tem algumas vantagens aí, basicamente de resolução, e imagino que velocidade de leitura seja basicamente a mesma coisa. Talvez tenha alguma evolução aí, mas muito pouco, porque ele não é um sensor empilhado, nem um sensor BSI, não, então é um sensor convencional. Então, tem aquela qualidade de sensor Canon, né? Imagino que não vai ter muitas evoluções nesse aspecto aí, mas é um sensor bem legal, parece que vai ser um pouco mais rápido em relação ao sensor da R6 Mark II, né, que não era um sensor lento de certa forma, mas não vai vir com sensor empilhado, como havia alguns rumores antes, falando que viria com o mesmo sensor da R3, sensor empilhado, porque normalmente um sensor que não é empilhado, ele tem ali um custo, né, de fabricação menor, então imagino que ela vai fabricar, né, mais sensores desse tipo aí para essa categoria de câmera. Então ela vai vir basicamente com os mesmos recursos da R6 Mark II, vai ter pequenas evoluções. A principal evolução ali é o sensor, né, de 32 megapixels em comparação com 24 da R6 Mark II. Vai ter um IBIS, né, de 6.5 stops, então imagino que não tenha muita evolução nesse aspecto aí de estabilização. Gostaria que tivesse, mas eu não acho que vai ter. Vai ter pré-captura, vai ter uma taxa de quadros de 40 fps no obturador eletrônico, que o R6 Mark II já fazia. Então nada de muito novo. Tem algumas informações aqui de ISO máximo, isso aqui para mim é irrelevante, de 64.000, então para mim é irrelevante porque ISO máximo não define exatamente a qualidade do sensor, mas o sensor da C50, né, que é o mesmo sensor, ele já tem uma qualidade muito boa, né, em relação à baixa luz. Ele tem, né, pelo menos na C50, ele é um sensor que tem a dual base, né, de ISO, então ele tem o ISO base em 800 e ISO base em 6400 para gravação aí em C-Log. Então é bem interessante, você consegue gravar em baixa luz com uma qualidade bem interessante. Ela vai ter também Open Gate, de acordo com os rumores. Isso aí é bem legal, porque isso indica que a Canon vai trazer o Open Gate da C50, que foi a primeira câmera deles com Open Gate, vai trazer isso também para as mirrorless. Eu espero que traga também para R5 Mark II, R1, através de atualizações, né? Porque é assim que a gente espera, já que essas câmeras vão demorar a ser lançadas novamente, né? Ela acabou de ser lançada basicamente. Então eu espero que a Canon venha trazer isso para as outras câmeras também, porque o Open Gate é uma coisa muito interessante. Eu, por exemplo, estou gravando esse vídeo aqui na horizontal, poderia tirar o vídeo vertical aqui com muita qualidade, porque ela grava no sensor completo, né, o sensor 3x2, e aqui eu estou gravando um pouco menor, né, eu estou cortando as bordas aqui na gravação, porque estou usando o formato 16:9. Então Open Gate é muito bem-vindo aí, tudo indica que ela vai vir com Open Gate. Não temos mais muitos rumores concretos em relação a isso, então é muito simples os rumores da R6 Mark III, então não sabemos exatamente o que ela vai ter. Havia rumores que ela vai ter aquela tela parecida com a Sony A7R5, né, que é aquela tela que ela é tilt e articulada, então ela tem um mecanismo ali bem interessante, né, um mecanismo mais novo. Então a Sony está trazendo isso em diversas câmeras, tudo indica que a 7.5 deve vir também com essa característica, então seria interessante isso na R6 Mark III, seria a novidade naquilo que ela também não tem isso até hoje. Então, além de ter essa tela articulada que sai para fora, você tem também aquela possibilidade de fazer tilt no próprio eixo da câmera, né? Você tem que ter que sair a tela para fora. Isso é interessante para fotografar, né? Você consegue fotografar em cima ou embaixo com mais facilidade sem tirar a tela para fora. É uma coisa assim que não faz muita diferença, mas é legal, tudo que é legal é interessante, né? Porque a câmera vai vir sempre mais cara, vai trazer alguns recursos às vezes não tão interessantes assim, então é bom somar esses recursos novos aí, que justifica de certa forma o preço novo que ela traz. Normalmente essas câmeras não faz muito sentido a pessoa fazer o upgrade, sair de um modelo anterior como a R6 Mark II com uma câmera excelente e migrar para a R6 Mark III. Isso é mais interessante para quem está no R8 sair, ao invés de comprar a R6 Mark II, comprar a R6 Mark III, porque normalmente não há muitas evoluções de uma geração para outra. Então não é disso que a gente espera.
Talvez, quem sabe, se ela vir com um C-Log 2, né, como a C50, a R5 Mark II, seja interessante, né, porque o C-Log 2 tem mais Dynamic Range, é parecido com o S-Log 3 da Sony. Então, havia rumores sobre isso, os rumores são bem, assim, confusos em relação a essa questão do C-Log 2, uns diziam que sim, outros diziam que não. Então, não sabemos ainda ao certo como vai ser essa questão aí do C-Log 2, se vai ter ou não. É um pouco difícil aqui não trazer para essa categoria de preço aí, mas seria muito bem-vindo. Eu acho que justificaria a compra da câmera, né, um upgrade ali. Se tivesse essa função, a pessoa precisar de mais, justificaria. Além do sensor de 32 megapixels e também do Open Gate, isso aí justificaria demais para quem grava vídeo. Então seria bem interessante. Mas para quem fotografa, por exemplo, não tem muita evolução, essa é a verdade, porque o sistema de foco vai dar uma melhoria ali, mas da R6 Mark II já é excelente, então não tem muito o que evoluir, pelo menos com as tecnologias que a Canon já tem ali nas câmeras mais caras, né? Tudo indica também que não vai ter aqueles recursos que a R1 e a R5 Mark II tem, né, do viewfinder com detecção de olho, né, que detecta o olho do fotógrafo para ver onde que ele está olhando para focar. Imagino que não deve ter isso, né, porque é uma câmera mais barata em relação a essas outras, então deve cortar esse recurso aí. Então não há muitas evoluções, na verdade. A expectativa é mais em evolução de vídeo. Fotografia é basicamente resolução. Então, na prática, deve ter uma melhoria nessa pré-captura aí, deve ter uma melhoria na alta taxa de disparos aí, né, o buffer um pouco maior, talvez há alguma melhoria nesse aspecto. Deve vir com um cartão CF e um cartão SD, isso aí é comum já nessa categoria. Ela deve vir também com 4K 60 super amostrado, deve vir também com 4K 120, de acordo com alguns rumores mais antigos, o 4K 120 com alguma limitação, algo parecido com a Canon C50. Imagino que o 4K 60 seja super amostrado de 7K, então é bem interessante. Se ela vai gravar em RAW, não sei, porque de fato depende um pouco, que tem essa categoria da C50 aí, e a Canon não vai querer tirar vendas ali da C50, por conta de muitos recursos na R6 Mark III. Então acredito que ela vai ser uma evolução ali modesta, né? Basicamente de resolução, de Open Gate, né? No vídeo deve ser legal o Open Gate. Essa telinha talvez tenha alguma evolução nesse aspecto aí da telinha ser articulada. Ela, além de ser articulada, ser tilt também, né? Para cima e para baixo, no próprio eixo da câmera. Isso aí é bem interessante. E temos os preços aqui, né? Supostamente ela viria no preço de 2.899 euros, então uma câmera bem cara, né? Ela vai subir em relação à R6 Mark II, que era 2.500 dólares no valor de lançamento, né? Aqui está em euro, não sei exatamente em dólar, né? Eu gostaria que tivesse em dólar para ter uma noção um pouco melhor ali. Eu não sei se no euro às vezes acaba cobrando mais caro. A gente sabe que tem as taxas dos Estados Unidos que acabam influenciando, impactando ali nos valores. Não sei se em dólar vai vir mais caro ainda do que esse valor, ou se vai vir abaixo disso, mas deve vir aí 2.900 dólares, eu chuto que vai ser mais ou menos nesse valor, arredondando aí. Então vai subir 400 dólares, tem que justificar, tem que trazer alguma coisa a mais aí, em relação ao que eu falei aqui, um C-Log 2 pelo menos, para justificar esse preço novo aí, que senão não faz sentido nenhum, na minha opinião. Ela tem que trazer talvez algum recurso. Vazou fotos dessa câmera aí, uma foto dessa câmera na verdade, um pouco desfocada, eu vou ver se consigo colocar aí para vocês. Então é basicamente isso que eu tenho, né? Não há muitas evoluções ali de acordo com essa foto vazada, não há evoluções ali no corpo, basicamente aqueles recursos ali da R5 Mark II, aquela luzinha que fica do lado, né, indicando que está gravando. Então coisas simples, não há grandes evoluções no corpo também, porque aqui no R6 Mark II já é excelente. Então é isso. Agora sobre a 45mm 1.2 STM, para mim é mais interessante aí a 45mm, porque primeiramente a gente tem na Canon a 50 1.8, a 50 1.4 VCM, né, série L, para lembrar isso, e a 50 1.2 USM série L. Então essas duas lentes muito mais caras do que a primeira. Então nós temos um espaço entre a primeira e a segunda em relação a preço, né? A primeira custa cerca de 200 dólares mais ou menos. A segunda custa, se não me engano, 1.300 dólares por esse lançamento. E a outra 2.300, 2.200, coisa assim. Então aqui a gente tem uma diferença aqui de quase 1.000 dólares, mas é mais justificável, tendo em vista que a 1.2 é uma lente mais rara e tal. Mas agora aqui, entre 1.300 e 200 dólares, não tem nada no meio, então não tem nenhuma lente
que consegue se encaixar aí no meio, e faz falta, né, porque a gente não tem lente de terceiro na Canon, então faz falta uma lente que fica no meio dessa categoria, e a Canon ainda não tem. Então tudo indica que a Canon vai trazer uma 45, né, ao invés de trazer uma 50, vai trazer uma 45, é quase a mesma coisa, um pouquinho mais aberto, eu acho até legal isso aí. E o que me impressiona é que ela vai ter 1.2 de abertura, então é interessante, porque eu esperaria uma 1.4 ou então uma 1.8 com muito mais qualidade do que a 1.8 existente, né? Então, para mim, qualquer uma dessas duas opções seria bem-vindas. Mas agora ser 1.2, isso aí me surpreende de certa forma. Isso tudo indica também, né, que vai ter ali algumas deficiências em relação à qualidade de imagem. Tudo indica que vai ter em relação aos modelos mais caros, porque ela é mais barata, ela vai estar nessa categoria, porém 1.2. Isso já indica que ela vai ser mais barata, também tem o preço dela aqui, eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, mas ela vai ter um motor STM, então tudo indica que ela vai ser de fato mais barata. Ela deve vir com a mesma construção dessas lentes aqui, ó. Então eu imagino, eu chutaria que ela viria com esse anel de foco aqui, um anel de controle, nada mais do que isso, né? Ou quem sabe até mais limitado ainda, como essa 16, apenas com um anel de controle que serve também para anel de foco. Eu já não gosto desse tipo de design, não, eu acho que não é útil. Esse aqui é mais interessante, imagino que deve vir algo parecido com isso aqui, mais ou menos na mesma categoria dessa lente. Vou deixar ela aqui no cenário aparecendo aqui, porque ela seria mais ou menos nessa categoria. Porque a 50mm, faz de conta que essa aqui é 50, eu estou gravando com a 50 agora. Então, a 50mm, ela tem esse design mais compacto, ela é mais baratinha, ela é a 50mm de marca assim, como Nikon, Canon e Sony, é a mais barata do mercado, então ela pelo menos, né, a Sony não atualiza dela, mas ela é uma das mais baratas do mercado, só que ela é mais limitada em relação à qualidade de imagem, ela não entrega uma qualidade tão incrível em 1.8, não que ela seja horrível, eu fiz um review dela aqui no canal, um dos últimos vídeos, ela não é ruim, mas ela é mais limitada em 1.8, ela vai começar a ter uma qualidade mais legal em 2.8, F4 ali, ela vai ter uma qualidade melhor nas bordas e tal, e no centro também em situações mais complexas de luz, quando tem muito contraste, ela tem bastante aberração cromática, falta de nitidez ali nessa situação, bastante não, né, mas moderada, uma aberração cromática já incomoda um pouquinho, uma falta de qualidade, nitidez no centro, né, um pouco em situações mais complexas de luz, e nas bordas, né, é evidente essa situação aí que ela é bem inferior nas bordas em relação ao centro, e você vai conseguir melhorar isso fechando para f2.8, F4, que você vai conseguir um desempenho praticamente perfeito. Mas nas 1.4 e 1.2 você já consegue uma excelente qualidade em abertura máxima, então há uma diferença gritante entre esses modelos em relação a isso. Porém, também a relação mais gritante ainda, uma diferença mais gritante ainda, em relação ao preço, né? Então, de 200 para 1.300 dólares. São mais de $1.000 de diferença de um modelo para outro, e nós estamos falando de um modelo básico para um intermediário, né? Podemos dizer um intermediário ou topo de linha, tanto faz. Intermediário em relação a que tem outra mais cara, mas já é da série L. Então falta uma lente ali no meio, algo parecido com essa 85 aqui, F2, que tenha mais qualidade. Essa lente aqui é excelente em qualidade de imagem, né, que tem uma construção um pouco melhor, né? Acredito que não há muita diferença, o material é basicamente o mesmo, porém construção eu falo em relação a esses anéis de foco aqui, de zoom e tal. Então que haja essa evolução aí nesse aspecto, né? Ela vai ter um motor STM, isso indica que vai ser um foco meio lento, né? Tudo indica que vai ser um foco mais lento ou mais barulhento, né? Eu espero que não seja pior do que a 50mm 1.8, que não seja pelo menos muito pior, que seja muito parecido com a 50.8, que não é ruim de certa forma. Então eu espero que não seja tão ruim, porque se for muito lento vai ser bem difícil de utilizar essa lente. E ela 1.2 ela chama atenção, né? Porque uma lente mais barata, 1.2, chama muita atenção. Então é bem interessante esse aspecto aí, né? Isso indica que ela não deve entregar uma qualidade também excelente em 1.2, porém ela deve entregar uma qualidade muito boa fechando ali para F2, então já é um ganho em relação a 50mm, né? Então já é um ganho ali em relação à qualidade, isso é muito interessante. Então, sobre preço aqui, o que a gente tem? 599 euros, né? Imagino que deve vir na faixa ali dos 600 a 700 e poucos dólares, né? Então, me impressionou, na verdade, até o preço também. Isso eu não sei se é positivo ou negativo, porque o preço é interessante, né? Que seria, se esse for o valor também em dólares, seria o mesmo preço dessa lente aqui. Então, seria um preço interessante. Estaria no Brasil
né, depois que normalizar os preços por volta dos R$4.000 ou até 5.000, né, seria um preço muito interessante. Mas eu acho que, na verdade, aqui o preço está em euros, né, se a gente for converter, o valor vai ser um pouco maior, né, e tem imposto do Brasil, tem várias coisas aí que a gente tem que considerar. Então, eu imagino que deve vir entre 5 e 6 mil reais, pelo menos. Então, é um preço aí mais interessante em relação a 9, 10 mil, dá 1.4. Então, é um preço mais interessante nesse aspecto, né? Temos que ver como que vai ser a qualidade e a velocidade de foco. É um pouco preocupante nesse aspecto. Não vai ter estabilização, tudo indica que não, né? Então não deve ter estabilização, nada macro, nada do tipo. É apenas uma lente normal. Então eu espero que tenha uma qualidade decente e a renderização do desfoque também seja legal. Tudo indica que vai ser um pouco inferior em relação a essas lentes série L, mas ela deve ter um desfoque que briga ali com a 1.4 em relação à qualidade, porque a 1.4 ela tem uma construção legal em relação ao bokeh, né? Ela tem um desempenho legal em relação ao bokeh, né? Então a construção, os materiais, os elementos, né, utilizados entregam um bom desfoque, porém não é tão intenso quanto a 1.2. Já a 45 1.2 ela vai ter um desfoque teoricamente um pouco mais intenso por conta da abertura maior. Mas ao mesmo tempo também há limitações, né? Com certeza o material das lentes vai ser um pouco mais, os elementos vai ser um pouco mais simples, né? O design óptico da lente vai ser um pouco mais simples, então deve ter ali alguma limitação em relação a isso, né? Deve ser um desfoque que parece um pouco mais com lentes mais antigas, né? Como a linha FD da Canon, né? Então mesmo a 50 1.8, né, que eu tenho aqui. Então deve ser um sistema mais parecido com isso, né, um design óptico mais parecido com essas lentes. Então deve ser bem interessante. Vamos esperar os lançamentos aí para a gente ver como que vai ser essa lente e essa câmera que eu citei para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. É um conteúdo que fala sobre lançamentos, né, não é um conteúdo muito concreto em relação ao lançamento, porque é um rumor, então você tem que considerar isso aí. Mas espero que vocês gostem desse conteúdo e me ajude a produzir mais conteúdos como esse, curtindo aqui, se inscrevendo no canal, beleza? Até mais!